Olá pessoal, mais uma vez depois de alguns dias, volto a fazer um novo vídeo e pedindo a vocês que curtam e aqueles que não forem inscritos se inscrevam e também os que são inscritos aconselho a se inscrever e sempre curtam para ajudar o nosso canal a crescer. Então, hoje a gente vai fazer uma análise de um tema que eu vou dizer logo mais, e, ao mesmo tempo, é um tema de esclarecimento, para que possamos entender as coisas e ver como as coisas acontecem e estão acontecendo na atualidade. Então a gente vai usar feito aquele método socrático. Eu pergunto, vocês pensam, fazem suas análises e em seguida você pode, nos comentários aí embaixo, vocês dizer alguma coisa, além de curtirem, claro. Então, para a gente começar, eu vou dizer aqui uma frase de São Paulo. Está numa daquelas epístolas dele, não me recordo agora, porque eu tenho uma dificuldade de gravar números, então versículos, capítulos, eu esqueço desses livros, mas qualquer pessoa pode consultar, principalmente aqueles que têm uma Bíblia em sua residência com vocês. Então, eu podia aqui utilizar outros livros de outras literaturas, tipo budista, de outras de um modo geral, das antigas literaturas. Mas eu prefiro a Bíblia por, porque nós somos ocidentais. E aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, é uma terra onde existem muitos católicos, muitos protestantes de várias denominações e, de um modo geral, é um país que tem conjuminado com ele várias religiões, não é? Que acontecem no mundo. Então a nossa função hoje, mediante a conjuntura que nós vemos por aí, e porque a gente vê tantas coisas, tantas desgraças, tantas catástrofes, e a gente fica às vezes numa situação de pensativo, né? E a melhor maneira de a gente entender as coisas é através do pensamento. Mas é necessário que a gente utilize aqui uma técnica. Eu aconselho a vocês seguir o pensamento que eu vou expor agora. Para a gente entender a coisa melhor, claro que a gente pode ler, eu tenho aqui uma infinita, digamos assim, entre aspas, mini biblioteca que para mim é infinita, mas é pequena ainda. Tem aqui, tem ali atrás, e como vocês também devem ter em suas casas. Mas o ideal de tudo está aqui dentro, está no nosso pensamento. Na atualidade a que vivemos hoje em dia, o homem não para pensar. Uns podem até chamar isso de meditação, que na realidade é muito difícil. Hoje em dia, no corre-corre da vida, ele não tem condições, às vezes, nem de parar para pensar. Mas para esse vídeo que a gente vai fazer, a gente vai imaginar. Ora, só a palavra imaginar chama-se a imagem em ação. Essa palavra imaginar ou imaginação é a palavra em ação. Então vamos nos reportar como se a gente estivesse observando o nosso planeta, certo? Seja ele globo, como os globalistas querem, seja ele plano, como os terraplanistas querem. Porque esse vídeo é para alegrar gregos e troianos, não é específico.
para determinado ou determinada pessoa. É geral. Então, a gente vai imaginar que nós sejamos gigantes. Eu, um grande gigante. Você, sendo ele ou ela que me assiste agora, grandes gigantes. Então vamos mentalmente nos reportarmos para fora deste mundo chamado Terra, seja globo ou terra plana. E vamos nos afastar e ficar olhando para essa terra com todos os problemas, todas as belezas, toda a maldade, todas as virtudes que existem nela. Então vamos seguir aquilo que São Paulo diz em uma de suas epístolas. Ele diz assim, e também no Evangelho Jesus diz, não sabeis que vós sois deuses e que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, você ou vocês que estão me assistindo nesse momento, como eu também, de acordo com essa frase, ou essas frases de São Paulo, de Jesus, ao dizer, não sabeis que vós sois deuses, isso quer dizer que nós somos deuses. Porque lá no Gênesis, Elohim, né, disse assim, Elohim traduzindo a palavra hebraica, como é escrito na Torá. Diz assim, abre aspas, vamos e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, vamos e façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, implica logo o seguinte, a palavra Elohim é uma palavra pluralizada no hebraico. Então ela dá condições de imaginarmos havia mais de um, ou de uma, digamos assim, pessoa, o ser, o ente, que disse assim, vamos, nós, e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ora, meus irmãos e irmãs que estão assistindo aí, eu tenho dentro de mim o lado positivo e o lado negativo. Em outras palavras, como dizia Pepeu Gomes na música, o lado masculino e o lado feminino. O heterossexual, seja o homem, não é? Seja a mulher tem um lado feminino desenvolvido. O homem, o heterossexual homem, tem um lado masculino desenvolvido. Então nós, seguindo a Escritura, na normalidade, para uma procriação, essa procriação só se dá entre um homem e uma mulher. Uma vez havido coito, ou o ato sexual, é possível a geração de um outro ente, seja uma criança masculina ou feminina. As outras coisas que depois a gente pode debater, essa questão do homossexualismo, tanto masculino quanto feminino, a gente pode em outra oportunidade falar. Mas, por enquanto, vamos seguir este patamar dito normal para a procriação entre um homem e uma mulher. Então, chegamos a esse ponto de dizermos, de acordo com a escritura do Evangelho e das Epístolas, que nós somos deuses. E continua São Paulo, não sabeis que o Espírito, ou seja, a ideia de Deus,
habita dentro de vós. Então, a gente agora, como sabendo disso que eu acabei de falar, vamos imaginar que sejamos gigantes, homens e mulheres, e nos transportaremos fora do planeta Terra, seja plano ou globo, e comecemos a observar a situação. Então vamos ao primeiro mandamento que está na Torá. Vamos fazer essa análise. Diz assim: amarás a Deus sobre todas as coisas. Ora, amar a Deus sobre todas as coisas, se você é um Deus, ou se a senhora ou senhorita que me vê nesse momento é uma deusa, e eu também sou um Deus, então a primeira coisa que nós devemos fazer é nos amar. Ora, por que nos amar? Porque a gente só sabe amar o próximo se a gente tiver experiência do amor próprio. Então, esse amor que aqui nos referimos é um amor altruísta, um amor bondoso, um amor para o bem, não para o mal. Então, a gente, quando analisa esse primeiro mandamento, amarás a Deus sobre todas as coisas, aqui eu vou englobar o mundo, esse plano onde a gente habita. Então, é nesse plano que a gente habita que a gente deve englobar todo ele. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Então, eu amo mais a mim, ao Deus que habita em mim. Você amará ao Deus que habita em você. E a senhora ou senhorita que assiste também amará o Deus que habita em você. Então, a gente deve primeiro saber amar a si próprio, para podermos, com essa experiência, despejar amor aos demais irmãos, aos demais deuses e deusas que nos rodeiam e estão com a gente todos os dias, todas as horas, seja na residência, seja na rua, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer âmbito onde há pessoas, outros deuses. Então, esse é o primeiro mandamento, que a gente já fez uma pequena análise dele, não completa, parcial. O segundo mandamento diz assim: não tomarás o nome de Deus em vão. Ora, esse nome de Deus é preciso a gente entender. A primeira coisa que a gente tem que entender, ora, se a gente agora sabe que somos deuses, então eu, você, como que assiste agora como um deus ou deusa, exteriormente, meu nome chama-se Jorge. É como meus familiares, meus amigos, e como eu me apresento a qualquer pessoa. Então, esse sarcófago que está aqui, esta tumba que está aqui, que guarda um Deus interno, chama-se Jorge. Digamos assim, que nosso corpo é o nosso sepulcro. Por isso que na Escritura diz: sois como sepulcros caiados, pintado por fora e sujo por dentro. Não é isso? Lembre-se dessa palavra da Escritura. Então, como o nosso corpo é o nosso túmulo, significa que aqueles que não despertaram desses segredos, digamos assim, esotéricos, o que vem a ser esotérico, aquilo que é interno, não despertou, ele precisa descobrir o nome desse Deus interno.
que no Apocalipse diz que quando a gente, Apocalipse significa revelação, passa a renascer interiormente, a gente desperta que está no sono esse Deus interior que está em mim, que está em vocês. Então, esse nome é que não tomarás o nome de Deus em vão. Como esse nome exterior, meu, Jorge, e de vocês, fulano e ciclano, é tomado em vão a toda hora e a todo instante. Seja no trabalho, seja na residência nossa, seja onde a gente for. Até através dos bullying que acontece. Falando essa palavra bullying que é moderna. Então esse nome é tomado em vão. Né? Às vezes até na brincadeira, um chama outro daquele, aquele outro, ou seja, ao invés de utilizar, botam-se apelidos nas pessoas. Muitos desses apelidos são para denegrir a pessoa, isso acontece toda hora e todo instante. Mas o Deus interior e o verdadeiro, é preciso que cada homem, cada mulher, independente de cor, de sexo, de raça, de posição política, de estudo e de tudo, procure descobrir, em outras palavras, o reino dito nas escrituras dos céus não se busca fora, não. Aqui fora eu posso chamar de paraísos. Paraísos esses para o nosso gozo. Se eu vou à praia tomar um banho, eu vou gozar de um benefício desse paraíso. Se eu vou fazer uma caminhada na floresta, escalar um monte, eu estou fazendo coisas para o meu gozo, o meu prazer. E assim todos nós temos mil e uma coisas nesse paraíso chamado terra, a qual agora nós estamos vendo de cima, como gigantes, observando. Então, quando a gente descobre esse nome interior, que no Apocalipse, que a palavra chama revelação, dizer um nome novo, escrito numa pedrinha branca, está escrito lá, que só cada um da gente saberá dele. Não é? O meu nome Jorge, muitos conhecem, né? Muitos deuses, mas o meu Deus interior, esse nome interior que habita dentro de mim, que eu despertei, que me revelou o meu nome verdadeiro interior, esse está escrito numa pedrinha branca, só eu sei. Não adianta eu dizer aqui, como quando eu vou fazer as minhas orações, eu clamo por ele, porque também é escrito. Tudo que pedires em meu nome, receberás. Porque qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá pedra, ou pede um peixe, ele dá uma serpente? O problema é que o ser humano, na situação materialista que se encontra, ele não sabe pedir. Ele utiliza o nome universal, mal traduzido do original, não é? Se vocês procurarem a tradução correta do hebraico, é diferente da tradução correta do português, que a gente chama correta, mas não é. Né? A gente tem que seguir de acordo como está na escritura, mas nos escritos originais, que foram muita coisa, principalmente nessas traduções, sofrem alterações, infelizmente, e às vezes alterações até maldosas. Mas por enquanto deixemos isso para lá. Então, devemos respeitar esse nome interior. Do mesmo jeito que o nome exterior da gente deve ser respeitado, deve ser honrado, não é? Tanto o meu como o seu, não é? Como os nossos nomes devem ser honrados, não é? Então eu costumo dizer que botar um apelido no outro ser, numa outra pessoa, fora desse nome exterior, não é bom, é perigoso. Porque, como eu falei antes, às vezes o nome denigre, né? Já pensou o fulano ter um apelido bastante feio,
O nome é uma coisa sagrada, é dado pelos nossos pais, é estudado durante o período que nossa mãe está em gestante. Tanto papai como mamãe pensam naqueles nomes melhores para se encaixar, pelo menos com a nossa personalidade exterior. Não é? Então, o, o terceiro mandamento que diz é: santificarás as festas. Ora, o que vem a ser santificar uma festa? Lembre-se que uma festa é coisa de alegria, não é? É coisa de felicidade, de alegria. Então a gente deve santificar. Seja, como diz na Escritura, o sábado, que é o período do repouso, né? Aqueles lá, os judeus obedecem o sábado, né? Aqui a gente obedece o domingo, né? Porque essa mudança é como as traduções às vezes alteram, também alteraram esse dia. Então, um é esse, as festas, né? Deve santificar isso, ou seja, as próprias alegrias que nós temos devem ser santificadas. Depois vem assim: honrarás a teu pai e a tua mãe. Isso a gente deve ter sempre em mente. A gente deve honrar papai, mamãe, né? Que nos criou, que nos alimentou, que pegou na nossa mão para ensinar a andar, que através das falas nos orientou sempre para uma coisa chamada bem, nunca para o mal. Então devemos pensar nisso. Outra coisa, não matarás. Eu estou aqui fora do planeta e estou vendo tantos crimes horrendos. É crimes que a gente liga uma televisão, a gente vê toda hora, em todo instante. Não é só no nosso país, é no mundo todo, é na vizinhança. A gente só vê crimes, às vezes de morte, seja feito por ladrões, criminosos, né? Salteadores, seja até feito por pessoas que não eram nem ladrões nem salteadores, mas às vezes pelo ímpeto, não é? Mental, por falta de quê? De preparo intelectual, não soube controlar, às vezes, uma raiva, como às vezes acontece esses crimes que a gente vê na televisão, devido a bullying, de uma série de fatores. Então, não matarás. Em seguida, agora eu pergunto, mata-se hoje em dia? Bastante, não é? Você vê que aqui, por exemplo, no Brasil, tem tanto crime que quando faz no final do ano, a lista ultrapassa guerras, né? Onde usa-se bombardeio com avião, com navio, bombas, etc e tal. E às vezes aqui no Brasil mata-se ou com faca, ou com revólver, ou com metralhadora, ou com porrada, ou com faca. É o que a gente vê constantemente. Em seguida vem assim: não cometerás atos impuros. Eu pergunto, a gente comete atos impuros? Porque um ato impuro não é só carne com carne. Às vezes, ele passa pelo interior da cabeça da gente, as nossas imaginações. E quando elas surgem, aqueles que sabem pedir ao Deus interior que afaste esses maus pensamentos, evita cometer esses atos impuros. Eu estou sendo rápido por causa do tempo do vídeo. Não roubarás. Ora, esse não roubarás é extenso. Não é só os objetos, é a confiança do nosso ser, não é? Do nosso semelhante, não é? É uma série de fatores, não é? Então, que a gente não deve roubar. Em seguida, vem
Não dirás falso testemunho, nem mentirás. Infelizmente, nesse mundo se mente, se levanta falso testemunho apenas como uma forma de superar aquele nosso semelhante. Muitas vezes isso acontece. É quase que diariamente, infelizmente, nesse mundo que a gente está observando. Depois vem, não consentirás pensamentos nem desejos impuros. Esse eu já falei lá em cima, não é? Quando fiz que esses pensamentos impuros ocorrem. E às vezes ocorre tanto que é extravasado e pratica-se objetivamente. Ele primeiro surge subjetivo e depois extravasa objetivamente. E em seguida diz, não cobiçarás os bens alheios. Esses bens é uma gama, é tudo, né? Desde de um simples alfinete a um palácio, a uma propriedade, né? Então, pensemos nisso. Se nós mantermos essa vigilância e essa oração interior para que nos mantenha seguindo isso que acabamos de, numa maneira sucinta e curta, analisarmos, eu acredito que o meu mundo agora, o seu mundo, o mundo de vocês, assim como o mundo maior, seja globo ou seja terra plana, se todos nós aprendermos isso, se todos nós procurarmos instruir sobre isso que eu falei aos nossos semelhantes, principalmente a gente primeiro, porque o tal do amarás a Deus sobre todas as coisas e depois estender isso ao próximo, eu acho que o mundo seria outro. Então, pessoal, esse vídeo que eu acabei de fazer, ele é pequeno. Mas lembre-se que eu aqui sempre tenho dito, é preciso que nós, de um modo geral, chamado pelas grandes civilizações que está nas escrituras sagradas, de mortos, devemos ressuscitar interiormente esse ser que habita dentro da gente, esse Deus, como diz São Paulo, não sabeis que vós sois deuses e que o Espírito de Deus habita em vós. É preciso, esses ensinamentos é para justamente acordar esse Deus que está em estado mumificado, digamos assim, dentro de cada um da gente, nesse sarcófago, nessa tumba, né? Que está caiada por fora, mas está suja por dentro. Então é preciso que a gente entre em nosso interior, nesse interior, nessa arca, e procure limpar esses pensamentos maldosos, né? Essas possíveis atitudes que esses pensamentos façam extravasar, que venha prejudicar o meu próximo, o meu semelhante, que é um Deus ou uma deusa também. Então, meus amigos, eu vou pedir a vocês que hoje estou gravando esse, fazia tempo que eu não gravava, mas que procurem clicar, ajude o canal, procure escrever alguma dúvida, pergunta, não é nada demais, pergunta coisa boba se quiser. Podem criticar. A única coisa que eu peço, educadamente, faça uma crítica, mas não crítica de ofensa. Para que criticar ofensivamente? Se aqui ninguém está fazendo crítica ou ensinando coisas esdrúxulas, digamos assim. Vamos pensar nisso? Então, pessoal, até a próxima e conto com vocês nos próximos vídeos. Toquem no sininho para quando eu publicar outro vídeo você receber. Não é preciso ver esse vídeo na hora. Veja depois. Há alguns colegas, alguns amigos disseram, mas Jorge, às vezes tu faz um vídeo longo. Podia fazer menor? Podia, mas meus amigos e amigas, o que acontece é que
essa forma que pede já é uma forma de censura, não é? E devemos ser livres. E às vezes o assunto exige a conclusão dele com um certo tempo, não é? Existem instituições que só dão 10 minutos para você falar alguma coisa, não é? 10 minutos não é nada, não é isso? Então, às vezes, o vídeo ultrapassa um pouco quando for necessário. E, às vezes, menos quando também acontecer de o assunto ser curto. Muita gente, às vezes, pega um determinado escrito, às vezes você recebe até no WhatsApp um escrito, vamos supor, desse tamanho no telefone, que muita gente lê todinho. Outros começam a ler, tem até cara que brincando escreve assim, porque o brasileiro é fora de si. Diz assim, quando virar filme, eu assisto. Então, pelo menos, esse vídeo demorado que eu estou mostrando a vocês aí, agora, é como se fosse o filme. Pronto, virou filme, assista todo. Então, muito obrigado e até a próxima. Eu vou publicar ele agora. E quem for inscrito, tocou no sininho, vai receber essa notícia e assista e tenha um bom proveito. Critiquem, mande alguma coisa, comente que eu agradeço, para poder nos ajudar. E melhor, nos dar incentivo para que façamos mais e mais e mais, porque tem assunto assim a beça para a gente falar, tá certo? A livraria está aqui, lida e relida, e outros livros novos que a gente está lendo e relendo para preparar trabalhos, não é? E também aquilo que sai daqui, que vai emanando, e aos poucos a gente vai distribuindo. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.